saída para a Federal do ABC, certo? Só para a gente poder iniciar, quem levou a gente lá? Qual? Pô, É o Lucas. Fala aí, Gabi, quem é o Lucas? O Lucas é irmão do Gabriel, que fica à tarde e dá o EO de ajuda em exatas. Uhum. Não sei se você sentiu isso. Você não tem a sensação de que o Lucas, ele tem lógico, o cara é super cuidadoso e tal, mas ele tem um carinho, um respeito pela universidade muito grande, né? Ele mostra como se fosse uma coisa muito preciosa, né? É, como se fosse a casa dele lá, que ele mesmo se viu lá e gosta de estar lá. Tá. Vamos começar do princípio lá. Saímos daqui, pegamos umas caronas que os professores ajudaram a gente. Quem levou a gente até a Vila Carrão, você lembra? A Cíntia, professora de inglês, a Márcia, de matemática, e a Patrícia, de história. Paramos lá na Conselheiro Carrão, pegamos o ônibus. Isso. Quanto tempo demorou para chegar até um ponto para pegar o outro, mais ou menos? Eu acho que demorou uns 40 minutos. 40 minutos, é isso? É. A gente desceu numa espécie de terminal. Você sempre terminal? É, o terminal. Eu não lembro já. São Mateus, legal. De terminal São Mateus, aí pegou outro ônibus para a faculdade. Isso. Que demorou quanto tempo? 20 minutos. 20? Calcular então que da Conselheiro Carrão até lá mais ou menos 1 hora, né? É, ele falou que normalmente ele não vai naquele horário que tava bom o trânsito. Normalmente é mais tempo pra ir. É que tava bom por causa do horário, que não é um horário que vai, assim, pra faculdade e de trânsito. Deixa eu aproveitar a Carol nesse pedaço agora, pegar lá o microfone, Carol. Quando a gente foi pra USP, alguns aqui foram também, Daniel também foi, né? Gabi também foi, só pra gente circular. Quanto tempo a gente demorou para sair? Vocês demoraram, porque eu não estava com vocês, para vocês saírem daqui e chegar até a USP Oeste. Foi metrô e né, aquela coisa toda. Acho que uns 40 minutos. Não, mais, né? Mais 1 hora também, será? É, 1 hora. É. O tempo gasto do metrô até a USP é mais ou menos o tempo gasto da Conselheiro Carrão para ir até a Federal do ABC. É isso? 1 hora, né? É legal a gente ter essa informação, porque às vezes a gente quer estar no lugar, mas descobre que para chegar lá é um perrengue, né? É difícil e tal. Tá. A gente chegou, descemos tal. Qual o primeiro impacto que você teve da universidade? Que era grande e que era bem cinza. Eu não sei explicar, mas ela não tinha muita cor. Até o Lucas falou isso. É meio austero, assim, né? É. Pode falar, Gabi. Não, eu tive a imagem de uma... Ela era bem... Como assim? O design dela é diferente. Ele até falou que é inspirada numa universidade de fora, do exterior. Eu não lembro de que país que era. Não lembro. Que são aquela ideia daquelas torres, né? Daquelas torres, e aí tem a rampa. Que acho que era da Holanda, não lembro direito. Mas ele falou que faltava uma cor, porque ela era muito cinza. Tipo, fica meio sombria, assim. Mas eu achei bem bonita a faculdade. Vou pedir para vocês levantarem a mão. Levanta a mão quem foi na USP aqui. Tá? Baixa o braço. Levanta a mão quem acha que as instalações da Federal do ABC, aparentemente, lógico, é melhor que o da USP. Tá? Quem acha que não, ou quem não tem opinião sobre. Só para você levantar a mão. Tá, as instalações são novas, a universidade ainda está em crescimento, né? Tá. Ainda está em construção várias partes da universidade. Quando a gente entrou, o primeiro lugar que a gente visitou, qual foi? O bloco B. Que trata do quê? Que ele falou que lá tem mais gente que faz pós. Tem as salas dos professores e área de pesquisa, de iniciação científica. Tem os laboratórios melhores, assim, ele falou que tem uns laboratórios muito legais que a gente nem pode entrar. De robótica, de materiais. E aí ele falou que lá mais concentra quem já está fazendo pós, iniciação. Tá. Ele tem poucas aulas lá. Vocês têm a sensação, o sentimento que essa faculdade investe na pesquisa ou não? Sim, muito. Tem. Por quê? Quem diz? Quem pode falar um pouco? Por quê? Quem quer falar? Amiga. Fala. Não, ele mesmo falou que é muito voltada para isso a faculdade, que, por exemplo, aquele bloco, a maioria é só disso, de pesquisadores, e para você trabalhar lá, você tem que ter no mínimo doutorado,
Então, e ele falou que como fala, tipo, o instrutor, não, o orientador dele, ele, tipo, tem 30 anos, eu acho, e já sabe, sei lá, PhD, doutorado, não sei. E aí ele falou que você já tem um orientador para você já se tornar um pesquisador, já é voltada bastante para isso. A faculdade, ou melhor, a universidade é uma universidade que é vertical, né? Ela não é horizontal como o Mackenzie e a USP, né? Apesar que o Mackenzie tem um pouco a coisa das torres, né? Acho que é isso. Na parte daquele prédio da pesquisa, que tinha a sala dos professores, até te conheceu, teve um amigo dele que ele mostrou lá o trabalho do cara e tal. Alguma coisa, alguém quer fazer um destaque daquele primeiro momento, ou do impacto que teve, e olhar para aquela cena, ou quando você pensa em fazer engenharia, você imagina a possibilidade de também ser um pesquisador ou não? Vocês querem fazer engenharia para ir para o mercado de trabalho como engenheiro mesmo? Tá bom? Então, embora a faculdade em si pareça um lugar mais sério, assim, é que aquele lugar, o Bloco B em si, parece um lugar mais sério de pesquisa, assim, né? Um lugar mais de professores ou alguém de nível mais avançado. E quando a gente viu o amigo do Lucas, né? Sabe, deu uma impressão de um lugar aconchegante, por causa que o cara estava andando de meia lá, né? Na faculdade, parece a casa dele, né? A gente viu os lugares, assim, os próprios quartos, não, cada um tinha seu quarto, né, pra fazer sua própria pesquisa, assim, desenvolver o próprio material. Sabe, é muito pessoal, às vezes, parece, aconchegante. Você não tinha ido em nenhuma saída até então, né? Não. A gente já fez para o Mackenzie, fez para a USP, a maioria de vocês ou foram em 3 ou em 2. A tua primeira saída para a universidade, né? Uhum. Você tinha visto, imaginava que era daquele jeito? Como é que é isso? Eu tinha uma breve imagem, assim, do que era a faculdade, mas não dá para projetar, que nem eu falei antes para você na faculdade em si. Eu não conseguia projetar. Escola é um lugar, faculdade é totalmente diferente. Dá uma ideia para você, Júlio, que assim, já está na hora de você estar lá, ou quando você está lá, quando você estava na Federal do ABC e aí você volta para o Marupiara, já está fora do tempo as coisas, não está? Uhum. O Daniel acho que fez esse comentário, lembra, Daniel? Então, você tinha comentado lá, a gente estava nos corredores ainda do primeiro prédio, não sei, na parte de pesquisa que o Júlio estava falando, dizendo assim, não aguento mais o processo da escola, que você queria estar dentro da faculdade, né? Só fala de novo disso. Assim, quando eu fui para a USP, quando a gente estava voltando, eu já estava me sentindo dentro da USP. Eu me sentia à vontade na USP, né? E quando eu voltei para o Marupiara de novo, eu me senti que eu não faço mais parte daqui, mais assim, no meio que eu não quero mais ficar aqui. Não que eu não de uma rejeição, mas é que já deu seu tempo, já né? Já fiquei muito tempo aqui. Uhum. E aí quando eu fui para o UFABC, eu gostei mais ainda de lá, por causa da infraestrutura, me senti à vontade, me senti como se a faculdade pensasse nos alunos, né? Tudo voltado para os alunos e acho que assim, não faz mais sentido ficar aqui, eu não aguento. Qualquer coisa que o professor fale, qualquer coisa que o professor mande falar, eu não quero mais fazer isso, entendeu? Uhum. A gente podia dizer que assim, lá na faculdade, na ABC, a gente tem a sensação de que é voltado para um lugar onde o adulto está presente, né? Uhum. Não é mais o adolescente, né? Você anda sozinho, você faz o que você tem que fazer, seria isso. É isso que você está querendo exercitar agora? Me sinto mais livre, mas sem estar preso, sem as pessoas ficar cobrando, né? Você falou da estrutura, né? Você foi falando daquela estrutura, que a estrutura é pensada para os alunos e tal. Quando a gente saiu desse primeiro prédio, que a Gabi falou que, né, tem os blocos, né? Que é montado na universidade, a gente saiu do bloco, que era o bloco da pesquisa. Sim. Né? Tem uma coisa importante que o Lucas falou, que quando ele circulou com a gente lá, tinha as salinhas de cada professor, e ele dizia que da possibilidade de que o aluno pode ocupar essa sala como pesquisador. Tal. A gente sai daquele prédio e vai para o prédio da graduação. Sim. Né? Quando a gente entrou no prédio da graduação, ele mostrou umas maquetes para a gente, né? Sim. E dizendo que a universidade, na verdade, não é só aquele prédio, não é só aquela instalação, né? E que tem outro lugar. Você lembra? Lembro, mais ou menos. Tem uma outra unidade que está sendo construída ainda, né? Lá tem um campus que é maior, mas assim,
Que só quem vai poder estudar lá é o pessoal da área de humanas. E o campo, ele, assim, é diferente do campus que a gente foi. Assim, lá tem uma área de recreação mesmo, né? Muito grande, que ele disse até que lá não pode construir nessa área, tem que deixar... porque tem uma... preservação ambiental também. Da Petrobras embaixo. E não pode. Então, aí e lá, assim, as construções é diferente do que a gente foi. Eles não são horizontais, elas são bem... aproveitando ainda se você não fosse seguir na área de engenharia, mas se você fosse para a área, sei lá, das humanas e tal, conhecendo as instalações que você foi da parte mais da engenharia e tal, você iria conhecer as outras instalações da outra unidade? Iria. Você acha que valeria a pena também? Sim. O pessoal da outra área visitar um pouco essa universidade? Uhum. Até porque eu tenho meio preconceito com humanas. Eu não gosto. Prefiro... Não é. E eu gostaria de ir para ver como é que seria a minha reação diante de uma faculdade de humanas, né? Não de engenharia, que é o que eu quero. Talvez até mude, assim. De lá a gente foi seguindo então para dentro da graduação e como ele começou a mostrar a biblioteca, salas de estudo. O que quer comentar sobre essa outra parte? Essa questão de ter sempre um espaço, que é um espaço para estudo individual, coletivo. Lembra desse pedaço que tem na universidade? Quem quer comentar um pouco? Então, a biblioteca, ele falou que, por enquanto, é uma provisória, mas é uma provisória ótima, assim, no meu ver. Então, a gente entrou lá e ele já, falou mais baixo, porque ele falou que as pessoas respeitam lá. Ninguém fica gritando na biblioteca, bem em silêncio. Tem as áreas, um quadradinho, que você senta lá e você fica lá estudando. Tem a tomada para você ligar o computador. E aí tem as outras salas, que era uma sala que tem uns aquários, que você pode fazer atividade em grupo, trabalho em grupo, que aí lá você pode falar mais alto, sem atrapalhar. E aí tem uma outra sala de estudo, que também tem separadas cadeirinhas, assim, pode falar, assim, mas quando eu entrei, eu senti que as pessoas estavam quietas. Mas ele falou que lá você pode falar mais que a biblioteca, mas também não é igual na parte que você trabalha em grupo. Nesse sentido, essa universidade ela valoriza o espaço para que o sujeito fique lá estudando. Sim. Tem computador, tem rede, tem espaço individual, tem grupo, isso tem bastante lá, né? Na biblioteca tem uns computadores de pesquisa, que você até falou que é o que você fica em pé, que é só para você lá pesquisar e ir embora. Aí os computadores, acho que a maioria das pessoas levam um notebook, porque eu vi bastante gente, né? E valoriza bastante, né? De você estudar no seu espaço. Ele falou, eu posso deixar minhas coisas na mesa, ir lá comer, voltar e vai estar tudo lá sem ninguém ter mexido. E as salas de aula? Alguém quer fazer algum comentário? Infraestrutura da sala, qualidade das salas, qualidade com a questão da estrutura das salas. Eu achei muito boa, assim. Porque a gente entrou numa sala que ele até falou que não era sala, que eu não lembro o nome. Que é aquela que tinha vários degraus, assim. Ele fala que tem um que tem uma sigla que termina com A, que é auditório. É auditório. E esse final que é de sala, que não é auditório. Então, eu achei muito boa a estrutura. Até tem... Assim, a sala é grande, tem muita mesa, assim. E você vê que a estrutura é muito conservada. Parece que é nova, parece que nunca foi usada, sabe? Tem a mesa do professor, tem muito impressionada. Por ser estadual eu fiquei muito impressionada. Federal. Porque como você foi assessorando para a USP, vê uma coisa mais sucateada. Aí você vai para a Federal do ABC e vê que o público pode ser... A faculdade parecia. Como eu vi a Mackenzie, chegava muito próximo a Mackenzie, assim, nesse sentido. É que, assim, a faculdade, quando você vê ela, assim, a estrutura, as salas, parece que ela é muito... O designer dela foi muito, sabe, bem feita. Então vou aproveitar aqui. É muito nova a faculdade. Pela visita que vocês fizeram, se você
Quem faria a faculdade lá? Tá. Baixa o braço. Vamos supor que você tem memória para isso. Você, antes de ir para a Federal do ABC, quem gostaria de fazer faculdade lá? Você não foi. Tá, 2 alunos, né? Então, vocês já tinham a intenção de querer fazer lá. Indo lá que reforçou a possibilidade de ir, né? Lembra a Débora comentando comigo, né? Da possibilidade de estudar lá. Você não conhecia, não sabia como é que era, e aí depois que você foi, falou assim, você se projetou lá dentro. Foi. Antes eu tinha certeza que ia ser poli para mim. Eu também nunca tinha ido, mas depois que eu fui lá, eu também gostei bastante. Aí eu fui no ABC, me deu uma grande dúvida, porque você chega na poli, é mais estilo de escola rígida, né? E também não é tão bem estruturada. Né? Aí você vai no ABC, meio estilo Marupiara, você vê que tem bastante a ligação entre professor e aluno. Aí lembra um pouco Marupiara, e também a infraestrutura também te dá uma grande dúvida. Aí eu fiquei meio assim, até pedi pro meu pai ver lá na empresa dele, que mexe com engenharia, qual das duas é mais bem vista. Ele vai ver para mim, porque eu fiquei muito em dúvida. Uma coisa que você também trocou com o Lucas é que a montagem dos horários, lembra? Das aulas. Geralmente, quando você vai para algumas universidades, você tem uma carga de aula montada, que é o que acontece no ensino médio. Todo ano define para você o que você vai estudar e quanto você vai estudar. E aí o Lucas falou que não funciona assim. Ele falou que você monta, você entra no site, você vê os horários das suas aulas, tem as aulas obrigatórias para o seu curso, as aulas acho que tem outras também. Isso. E tem umas que você pode escolher extras, né? Aí ele falou que você pode fazer o primeiro ano junto com o terceiro. Ele falou que novato geralmente faz isso, faz o primeiro ano de manhã e à noite o terceiro. E aí ele se confunde. Quando a gente voltou de lá, a gente voltou de trem. A gente foi de ônibus e voltou de trem metrô. E você desceu na Vila Carrão, era isso? Isso. Para você, fica mais próximo ainda, né? Fica. Da tua casa até lá seria muito próximo. Mas para ir para a Poli também, porque minha casa é do lado do Carrão. Tá, e você vai direto? Eu vou direto pega a linha amarela, metrô e vou pro coisa que a gente não teve na época dessa possibilidade. Lá, na estação de trem, lá perto, não lembro qual que era, tem um ônibus que leva para a universidade, né? Para a Federal do ABC. Isso. Tem um transporte que você pode utilizar se for o caso, né? Qualquer um dos dois. Tá. Não tem uma coisa que, assim, o Lucas fala dessa ideia de a universidade ser interdisciplinar, ele usa essa expressão. Ele entrou fazendo engenharia, mas está fazendo física. Não foi você que comentou isso comigo, né? Quer dizer, a Federal do ABC permite isso? Como é que pode? Eu estou numa coisa e vou fazer outra. Por ele poder escolher essas matérias, tipo, ter as opcionais e as que ele pode escolher, ele acaba mudando. Ele, por exemplo, ele ia fazer bioengenharia no começo. Mas daí ele começou a escolher umas matérias de física e agora ele tá, tipo, escolheu várias matérias de física, então meio que, eu não sei se muda o nome, né? Tipo. Não, e é bacana porque essa ideia de que você vai amadurecendo na faculdade, né? E aí você vai tendo mais condição de saber o que tem a ver contigo, né? Porque vocês têm uma visão, ser engenheiro e tal. Aí estando lá, vai estudando, vai modificando. E a universidade permite isso, né? No caso que aconteceu com ele, né? Você quer engenharia química, né? Química. Mas você não, ou química ou engenharia química, você está em dúvida em relação a isso. Por que fazer lá, cara? Você levantou a mão falando assim, eu estou pensando, assim... Então, depende, né? Porque lá tem química, mas não tem engenharia química. Então, se eu decidir por engenharia química, eu vou procurar outra, mas eu gostei da infraestrutura também. Quando a gente visitou, andou nas salas, uma coisa que me impactou, eu também não conhecia a Federal do ABC, é essa quantidade de salas possíveis para poder estudar. Deu uma sensação de que os caras valorizam muito o estudo, né? Acho que é a primeira vez que eu faço, das saídas que eu fiz, de que uma universidade faz eu repensar a escola que a gente tem, que é o Marupiara, né? O Lucas falava disso, de que acho que tem uma ligação entre as duas, por ser interdisciplinar, né? Essa coisa de que os alunos vão criando espaço lá dentro, né? Bom, antes de a gente descer para almoçar, né, que a gente foi almoçar no refeitório lá dos alunos e tal, a gente passou pela Atlética, não foi? O que é isso? Que lugar que é esse que tinha lá? Qual a diferença? Não sei se vocês querem comentar, se quiser comentar. É um lugar onde, tipo, a gente entrou, daí tinha, logo no começo tinha vários troféus, né, dos campeonatos que eles vão, né, da faculdade. Daí tinha, os caras estavam tudo jogando sinuca, tinha uns estudando lá no meio também, mas
estavam mais se divertindo, né? Um lugar mais para... Que tem a ver, que é o mesmo desenho que a gente viu no Mackenzie. Então, você vê que tem uma estrutura das universidades, que é essa coisa Grêmio, Atlético, a participação política, né? Tá. A gente foi para o refeitório. Quanto que a gente gastou, quanto que a gente pagou no almoço lá? 6,20. Mas os alunos pagam quanto lá? 2,50, não é? 2,50. Né? Então, assim, um aluno pode ficar lá estudando, que o próprio Lucas falou isso, ele tem as aulas, vai para a biblioteca, estuda, e aí ele desce, vai almoçar, com 2,50 ele come. Boa comida, ruim a comida, o que vocês acharam? É. Quem gostou da comida, levanta a mão. Quem achou mais ou menos? Teve alguém ou não? Não? É só o suco que é muito aguado, né? O suco não é bom. Mas é super bem organizado, né? O lugar e a comida e tudo mais, a gente comeu. Tá? A gente almoçou e depois a gente veio embora. É. A gente saiu da universidade. Para terminar, algum destaque que vocês queiram fazer? Alguma informação que vocês acham bacana? Então, não, é que me chamou a atenção que ele falou que, assim, se um aluno pede, por exemplo, tinha uma sala, precisava da cortina porque estava refletindo muito na louça. Tipo, eles pediram num dia, no outro já fizeram. Tudo é muito rápido. Ele falou que sempre tem algum problema, quebrou alguma coisa, no outro dia já consertaram. Do ar-condicionado também, que o pessoal de engenharia ambiental reclamou que era para não ter ar-condicionado em cada sala e colocou um ar-condicionado geral, que tem as tubulações, por causa de gasto. E também ele desse negócio de arrumar sempre, assim, você pedir, fez, que eles são ouvidos, entendeu? Você pediu, já está pronto. E a estrutura eu achei maravilhosa, mas não dá para fazer lá porque não tem engenharia civil, eu fiquei meio decepcionada. Que eu gostei muito da faculdade, mas não dá para fazer. O próximo é ou ambiental ou urbana. Aí eu fiquei meio decepcionada, porque eu gostei bastante da faculdade, eu faria lá. Mas... Alguém quer fazer algum outro destaque? Fazer algum outro comentário? Alguém quer? Vou terminar contigo. Pode ser? Vem um pouquinho para frente aqui. Todo mundo que está aqui é terceiro ano, o único cara de segundo que foi você. Mas também você já tinha ido na hospital. Algum destaque que você tem lá? Ter feito a saída com o terceiro? Valeu a pena, não valeu? E aí? Por que você quis? Você foi sozinho, cara? Você marcou de ir sem os camaradas. Porque eu acho que, tipo... eu não fui mais por causa dos meus amigos, assim. Porque tem vamos dizer, preconceito com que todo mundo quer poli e Unicamp. Então eu queria ver como eram essas outras faculdades, tipo, federal. Uhum. Eu gostei pra caramba, tipo, eu vi que a infraestrutura é boa, talvez até melhor do que as mais consideradas melhores. Ele falou que todos os professores são doutores, tipo, na USP nem todos são. Falou que lá tem essa proximidade, tipo, o aluno vai na sala do professor, tira a dúvida dele. Tipo, na USP o professor não sabe nem seu nome, muitas vezes. O acesso ao docente é melhor. E... não sei, acho que, tipo, eu tava focado só na civil, e aí eu pensei, gosto de química, acho que fez eu pensar de novo. Isso é bacana que ele está falando, que é... E aí, voltando só para terminar com o Júlio, dizer um pouco isso, né? Assim, quanto mais vocês visitarem as universidades, melhor é. Lógico que a gente já foi com 3 com a escola, né? Mas assim, vocês podem montar grupo e tentar vocês também visitar algumas universidades em relação a isso. Tudo bem? Alguma pergunta, Júlia, para terminar? Algum comentário final? Não? Não? Valeu a pena? Valeu? Se tiver a próxima, quem vai? A Carol já veio. Então, valeu. Não pode, a gente está brincando. Então, valeu, Mário. Terminamos.